Todos os dias. Tem dia que estou de manhã, outro dia estou de tarde. Não, eu quero te devolver aquele aparelho que está comigo ainda, que pode ser mais útil contigo do que comigo. Fica tranquilo, qualquer coisa depois eu te peço aí, fica tranquilo. Vamos conversar por mensagem, eu vou te levar ele lá daí. Fica tranquilo, fica tranquilo. Bom, pessoal, vamos começar? O pessoal que vai chegando vai entrando. Vamos lá. Vamos fazer os nossos pedidos de orações. Antes de começar, a gente vai avisar vocês. Tudo bom, Pedrinho? A gente vai... esse estudo de hoje é o penúltimo estudo que nós vamos fazer. Semana que vem vai ser o último. E a gente tem um convite para vocês, para continuar estudando depois, mas vamos fazer hoje e sexta que vem vai ser o último. Daí a gente vai dar uma orientada em vocês e se pôr à disposição. Mas o de hoje, de semana que vem, vai ser muito importante esse tema. E agora a gente queria abrir para pedidos ou agradecimento. Aí, quem quiser fazer um pedido antes de nós orarmos para começar. Quem quiser fazer algum pedido ou agradecimento, está no momento agora. Eu quero agradecer por a semana, que foi muito boa, e por nós estar tudo reunido. Beleza, Pedrinho? Vamos orar pela família de vocês, por vocês aí. Quem mais? Nós também queremos agradecer por podermos estar aqui em mais um final de semana, né? Estarmos todos bem. É uma bênção de passar uma semana e saber que a gente está vivo, está com a família, tem saúde, né? Tem sonhos, e saber que Deus está nos cuidando, né? Mais alguém? Ok, então vamos orar, então. Vamos fechar nossos olhos. Pai querido, obrigado mais uma vez pela semana que o Senhor nos concedeu, por ter nos dado vida, saúde, ter nos dado paz, felicidade, bênçãos sem limites. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos por todas essas bênçãos. Intercedemos agora pelo Fernando, que está com Covid, é o irmão do Alex. Ele possa se recuperar rápido. Também pedimos aí pela família do Pedrinho, do Marlon, da Karine, do Jurandir, de todos que estão nos assistindo aí. Pedimos uma bênção pelo Jorge agora, que vai falar sobre esse assunto importante que é o dom profético. O Senhor possa ajudá-lo, iluminá-lo. Use o teu Santo Espírito, Pai, te com a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim. Vamos lá, então, Jorge. Vamos. Tá vendo aí, Elevon? Tá. Pessoal, vamos fechar os microfones. Se tiver pergunta aí, no fim, você anota aí para nós perguntar para o Jorge, hein? Pode ser? Tá bom, viu, Jorge? Pode mandar bala aí. Tá vendo a tela direitinho aí? Tela cheia? Perfeito, tela cheia. Bom, então nós vamos lá. Vamos para o assunto que é um assunto que nós selecionamos para nossos grupos de estudos, porque é de suma importância nós entender um dos assuntos ligados aos dons espirituais. Os dons espirituais, nós vamos ver depois alguns textos que tem uma lista ali de dons que o Espírito Santo dá para as pessoas. O dom não é um talento, viu? Às vezes as pessoas acham assim de que a pessoa pode ter um talento, por exemplo, para música. Isso é um dom de Deus. Nem sempre é um dom de Deus. A pessoa pode ter uma capacidade natural para algumas habilidades e isso nem sempre é um dom. O que acontece é que, às vezes, uma habilidade, no momento que o indivíduo quer servir a Deus, aquilo pode ser amplificado pelo Espírito Santo e aquilo pode ser utilizado como um dom por Deus, né? Mas o dom da profecia, e como diz o título ali, o que a Bíblia diz sobre os profetas, é o maior dos dons. Na Bíblia nós conhecemos que
lá no primeiro estudo, esse aqui é um assunto que tem uma ligação muito próxima com o primeiro estudo que fala sobre a Bíblia. E quando nós estudamos a Bíblia e sobre a Bíblia, nós aprendemos de que a nossa religião, ela não é uma religião inventada. É dito claramente lá nos textos, quando nós estudamos sobre a Bíblia, de que a Bíblia ela não é resultado de uma particular elucidação, de acordo com a tradução de Almeida. A Bíblia, Antigo e Novo Testamento, ela é resultado de um dom que nós conhecemos como o dom da profecia. É Deus que escolhe as pessoas. Esse dom de profecia é um dom bastante elástico. O profeta tem vários... O indivíduo que é profeta, ele pode exercer esse dom de várias maneiras, nós já vamos ver. Mas é muito importante nós entender que, graças ao dom da profecia, é que a nossa religião existe. Deus escolheu pessoas em que ele se comunica com elas. Também vamos ver ali como isso funciona, assim, de uma maneira relativamente rápida, porque nós temos que respeitar o nosso tempo. Mas é importante nós entender que o dom da profecia é a base da religião, tanto judaica como cristã, porque é através dessas pessoas que Deus revelou sua vontade. Quando o ser humano estava no seu estado sem pecado, lá no começo, dito lá no Gênesis, que Deus falava diretamente com o primeiro casal, Adão e a Eva, todos os dias, né? Depois do pecado, isso foi cortado, essa comunicação direta, e Deus começou, então, a falar por pessoas que ele escolhe, por seus critérios que ele que sabe, e essas pessoas, então, transmitem a mensagem que Deus pede. Não é uma coisa fácil de nós saber se alguém falou com Deus ou não. Isso aí é um ponto importante, e a Bíblia não nos deixa, ela, evidentemente, já que toda a religião ela é amparada em cima de revelações de profetas, ela evidentemente não nos deixou no escuro para nós termos uma peneira de saber quem fala, como saber se Deus falou com alguém ou não. Então, tudo isso envolve esse assunto do dom da profecia, que é um dos dons do Espírito Santo. O dom profético é a principal maneira de Deus se comunicar com o ser humano. Vejam, ali 2 textos, um do Novo Testamento, aqui o texto de 2 Pedro, que diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Aqui, homens no sentido de ser humano, porque o dom da profecia não escolhe homem, mulher, criança, não escolhe se é rico, se é pobre, se é criança, se é velho. Os profetas, pessoas que têm o dom da profecia, podem ser qualquer pessoa que é o Espírito Santo que escolhe. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. O Amós era um pastor de ovelhas, né? Então, veja que é uma pessoa que Deus escolheu ali de um serviço comum da época, e ele então recebeu a mensagem. Mas o mais interessante é essa frase que diz que Deus não fará coisa sem revelar. Como eu disse, a nossa religião ela é fruto de revelação e não de elucidação particular. Muito importante esse ponto. O dom da profecia está entre os primeiros em importância nas listas dos dons espirituais no Novo Testamento. Esses textos ali, Romanos 12, verso 6, 1 Coríntios 12, 28 e Efésios 4, do 11 ao 14, são as 3 listas que nós temos no Novo Testamento dos dons espirituais. O nosso foco aqui desse estudo é o dom da profecia. Mas eu vou ler o texto aqui, o texto de 1 Coríntios 12, 28, para nós ler ali e saber quais são os outros dons espirituais que o Espírito Santo pode dotar alguém. Veja só o que diz aqui. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, terceiro mestres,
depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de língua, e assim vai, né? Daí logo mais ele começa a desenvolver o argumento de que não existe aquela ideia de que todo mundo vai ter o mesmo dom, todo mundo tem que falar em línguas, todo mundo tem que profetizar, que me parece uma tendência em muitos grupos de hoje em dia, aquela ideia assim de que a prova da espiritualidade de alguém, ela só aparece quando o indivíduo fala em línguas ou profetiza ou coisa parecida, né? Aqui diz o texto diz claramente, bem no começo ali, a uns Deus estabeleceu para isso, outros para aquele. Então, se é para uns, quer dizer que não é para todos, né? Não é que os dons são para todos. Em outros lugares ali é claramente dito que é o Espírito Santo que escolhe e quais dons que a pessoa vai receber. Outro ponto interessante também, quando se fala dos profetas, os profetas eles recebem o seu chamado, alguns quando crianças, por exemplo, é o caso do profeta Samuel, que ele foi chamado quando ele era um menino bem novo ainda. Outros são chamados como adultos, no caso do apóstolo Paulo e muitos outros, e assim vai, né? Então, o chamado também depende da idade da pessoa. E aqui o texto de Provérbios 29, que é bem útil, que nós devemos manter sempre na nossa mão, que é: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Nessa primeira parte do verso, não havendo profecia, o povo se corrompe, é aquela ideia de que o profeta ele é um guia, é um pastor, no sentido de sempre trazer de volta o crente, de botar ele novamente no caminho correto, porque o coração humano naturalmente se desvia da vontade de Deus. Então, sempre nós vemos, quando nós lemos a Bíblia inteira, nós vemos ali a função dos profetas, né? Eles têm várias funções e uma das principais sempre é trazer o povo para o caminho novamente. Então, esse texto de não havendo profecia, o povo se corrompe, é um ensino muito real. Ao contrário do pensamento popular, o profeta não é um adivinho e nem um médium. Esse é o pensamento popular, né? Na religiosidade popular, aquela ideia do cara que é profeta sempre é relacionado a profetas, assim, às vezes relacionados ao ocultismo, por exemplo, como aquele caso daquele francês lá, o Nostradamus, né? Que é um indivíduo que se caracterizou nos seus escritos, assim, basicamente por previsões do futuro enigmáticas, assim, muito enigmáticas, que na prática não ajudam muito, né? E aí, claro que tem sempre os partidários desse ou daquele profeta que muitas vezes fazem as suas predições fecharem dentro daquele texto altamente flexível. E o profeta não é um adivinho e nem um médium. Então, nós vamos ler uns textos sobre isso, mas a ideia do profeta, assim, o profeta sempre tem que ter algum tipo de possessão ou algo do tipo, né? Isso é bem comum no pensamento popular, essa ideia de que o profeta é um indivíduo com essas características. É o Espírito Santo que se comunica com o ser humano. E não é o indivíduo fazer algum tipo de ritual que vai fazer com que ele controle o Espírito Santo para que o Espírito Santo responda as coisas para ele como algum tipo de magia. Isso é importante que se entenda, né? O Espírito Santo é que fala com o ser humano na hora que o Espírito Santo acha que tem que falar e dependendo da situação. Nós vemos isso em vários exemplos nos profetas no Antigo Testamento, as pessoas indo diante de um rei, trazendo inclusive risco de vida para o próprio profeta, e ele lá profetizando, falando aquilo que Deus mandou falar. Isso, evidentemente, que se o indivíduo tivesse controle sobre o Espírito Santo, ele não faria. Né? Então, esse é um ponto interessante que nós devemos entender.
evidentemente que o dom profético também não transforma o ser humano numa marionete na mão de Deus. O próprio profeta, temos casos ali na Bíblia também, que o profeta recebe uma visão, por exemplo. Isso é um caso bem típico. O indivíduo tem uma visão e depois ele descreve a visão da melhor maneira que ele consegue, usando ali elementos culturais que a pessoa tem disponível, e é assim que a Bíblia foi escrita em grande parte. Das várias funções que o profeta pode exercer, eu destaco 3. 1. Guia no trabalho missionário. Um exemplo do Novo Testamento. Veja aqui no livro de Atos. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Veja, isso aparece em mais de um lugar no livro de Atos. O Espírito Santo ali atuando por intermédio de alguém, né? Pediu que essas pessoas fossem enviadas para um trabalho de missões ali na época em que a igreja ainda estava nascendo. Então, nós vemos claramente ali o profeta como um elemento de organização da missão que Deus tinha para pregar as novas do Evangelho. Então, essa é uma das funções, função de organização, guia, que o ministério de um profeta pode ter. Vejo que é bem diferente daquela ideia do adivinho, né? Se tem nessa ideia da religiosidade popular que ela é sempre alguém que fala do futuro. Fala do futuro, às vezes, sim, mas não é a função principal. Muitas vezes, a função principal do profeta é uma função pastoral. Normalmente, o indivíduo que tem o dom da profecia recebe a profecia para resolver um problema local importante que vai ter, normalmente, consequências de longo prazo para aquela comunidade. Então, a função do profeta, às vezes, é pastoral também. Na sua maioria, é. Segundo ponto, fortalecer os crentes e proteger contra falsas doutrinas. Veja que aqui é uma função de ressaltar a importância da revelação que o povo já tem. Porque pode-se pensar assim, mas por que tem um profeta? Por exemplo, aqui nós estamos na época do Novo Testamento, veja que aqui, Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios. Né? Para que tem que ter o profeta se já tem a Bíblia? Alguém poderia dizer. As respostas estão nos dias de hoje, basta ver que é uma Bíblia só e quantos pensamentos diferentes. Isso não é só de hoje que acontece. Então, veja o que diz Paulo aqui aos Efésios. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, segue o texto. Mas como eu quero enfatizar a questão do profeta, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Então, veja que desde a época do início da igreja, já existiam indivíduos astutos aqui, que distorciam as doutrinas e acabavam levando ao erro. Os apóstolos e os primeiros pregadores cristãos tiveram problemas das mais diversas naturezas para lidar. Então, aqui nessa época, nós vemos ali que alguns receberam o dom da profecia justamente para corrigir falsas interpretações. É o que aconteceu aqui no início do ministério da igreja. E um terceiro ponto, que é um ponto que às vezes não é tão caracterizado como uma função de profeta, é essa questão da identificação que o profeta tem para com o povo e para com o relacionamento que Deus tem com o povo. Muitas vezes o povo se desvia, né? É uma coisa praticamente assim, parece que existe uma facilidade assim para as pessoas se desviar. E o profeta, como sendo um mensageiro, ele acaba sendo, vamos dizer assim, alguém que sofre junto com Deus na apostasia do povo.
Veja aqui o profeta Joel, dizendo aqui, ó. O profeta Joel recebeu a sua revelação numa época de grande crise espiritual, na época da monarquia lá em Israel. Antes de Cristo, claro. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Veja que aqui o Joel não está trazendo nenhuma revelação nova. Ele simplesmente está participando do apelo que Deus fez ao povo para que eles voltassem dos seus maus caminhos, etc. E tal. Então, essa é uma das funções do profeta, de se participar desse momento sempre de chamada que Deus faz para o povo. O profeta Jeremias é caracterizado por isso. Vamos ler ali o livro dele, tem aquele outro livro do Jeremias, que é Os Lamentações de Jeremias, que está no Antigo Testamento. É basicamente um texto parecido com esse. Então, essa é uma das funções do profeta também, ele participar desse chamado de que Deus chama o povo de volta. O dom da profecia, às vezes as pessoas quando leem a Bíblia, às vezes têm uma visão errada, porque a Bíblia ela é uma revelação que abrange ali mais de 1000 anos, né, uns 1500 anos de tempo, em que os diferentes profetas têm as suas revelações. Mas para alguém que lê corrido, assim, acha que tem profeta todo dia, tem milagre todo dia, é uma coisa assim meio num mundo sobrenatural, não é o nosso. Não é assim, porque o que acontece é que na Bíblia nós temos a revelação profética, ela acontece com mais intensidade nos momentos de maior necessidade. Pegamos o exemplo lá de Moisés. Moisés recebe o chamado na época em que Deus foi libertar o povo do Egito. Depois, o dom de profecia dá uma esfriada, tem um ou outro profeta pontual. Aí nós chegamos lá na época da monarquia, ali com Elias e Eliseu. Mas aí já dá um salto, isso aí é 850 a.C. já. Ali nós temos de novo, então, profetas importantes trabalhando novamente. Depois depois tem lá o evento antes de Israel cair na mão dos babilônicos, que é chamado do cativeiro. Ali, novamente, ali é o momento em que mais profetas se levantam, antes e depois desse evento da invasão babilônica. Temos ali todos os grandes profetas, ali tem Isaías, foi antes, depois tem Jeremias, Ezequiel, tem Daniel, tem Oséias e tal. Então, ali tem um momento que é um pico de grandes profetas. Depois, de novo, tem menos, depois tem um momento lá no Império Persa, que aparecem de novo profetas, ali Ageu e tal, e é assim que funciona. Chega ali na época, então, do Novo Testamento, que começa, novamente vem o dom da profecia com o João Batista. Tem João Batista, ele tem Jesus, tem os apóstolos, né? Então, há de novo ali um pico de pessoas com o dom da profecia. Então, essa questão funciona em forma de ondas. E no meio desses períodos aparece um ou outro ali com o dom da profecia, como é o caso de Samuel, é o caso do próprio pessoas que recebem outros dons, como Gideão, Sansão, etc. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, quando tem um declínio da espiritualidade em certas épocas, o dom profético diminui. Ao mesmo tempo em que falsos profetas provocam perda de confiança no dom. Também tem isso, né? Não é só nos dias de hoje, que às vezes acontece. Eu me lembro que uma vez passou uma moto na frente da minha casa lá com um carro de som dizendo assim: venham para a reunião com o profeta de São Paulo, fulano de tal, com milagres e revelações. Duvido muito que o profeta seja verdadeiro com esse tipo de propaganda. Mas é o que acontece no pensamento popular, é assim que muitas vezes se pensa. Então, é aquela coisa, os falsos profetas provocam perda na confiança no dom.
Quando tem uma época que muitos falsos aparecem, quando vem o verdadeiro, ninguém dá crédito. E há momentos, sim, que na própria Bíblia ali, que nós vemos pessoas dizendo que há pouca presença de profetas. Aqui no texto de Lamentações de Jeremias, aqui no finzinho fala aqui, ó, o seu rei e os seus príncipes estão entre as nações, ou seja, eles foram levados cativos, onde já não vigora a lei. E os seus profetas não recebem mais visões do Senhor. Então, nesta época aqui, houve um declínio da espiritualidade. Aqui na época de Samuel, veja só, o menino Samuel serviu o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era rara, muito rara, e as visões não eram frequentes. Então, o texto deixa bem claro isso, que na época, então, quando o menino Samuel apareceu com o chamado, ali o profeta, o sacerdote Eli até achou estranho e tal. No período bíblico, houve vários profetas que não deixaram material escrito. Esse também é um ponto importante. Nós temos, durante esse período bíblico, pessoas que profetizaram, esses seus nomes foram citados na Bíblia, eles aparecem aqui e ali, mas eles não fizeram parte do grupo de pessoas que deixou material escrito e que se tornou material bíblico. Então, é importante nós também levarmos em consideração isso. Na prática, aqui foram profetas que atuaram numa função puramente pastoral. Natã, Gade, Semaías, e aí segue os nomes ali, mulheres também, Miriam, Débora, Uda, Simeão, João Batista, Ágabo, Silas, Ana, as 4 filhas de Filipe, isso aqui já foi na época aqui desde João Batista, Simeão, João Batista, ali todos são da época do Novo Testamento. Temos ali mulheres jovens também que receberam o dom da profecia, mas não está registrado o que elas disseram. Então, cremos nós que foi uma função local ali para a igreja naquela época. Cristo advertiu contra falsos profetas no tempo do fim. Em Mateus 7, nós temos ali a passagem que Jesus diz, olha, para tomar cuidado com os falsos profetas, etc. Mas ele também não descarta a existência de verdadeiros. Existe uma tendência dentro do mundo cristão, principalmente protestante, mais conservador, de que o dom da profecia cessou depois do Novo Testamento. Essa doutrina não faz jus a todos os textos da Bíblia, porque vejo que o último escritor bíblico, que foi João, o apóstolo João, ele foi o último, depois que ele morreu, foi o último apóstolo a morrer. E ele disse, olha, nesse texto de 1 João 4, que depois vou ler ele num outro ponto, ele diz para testar os espíritos, né? Testar os profetas. E dá, inclusive, um critério de teste que nós já vamos ver. Então, evidentemente que se era para testar os que viriam dali para frente e teriam verdadeiros. Porque senão ele diria assim, olha, agora acabou, eu sou o último, encerrou e deu. Mas ele não faz isso. O profeta Joel prometeu o derramamento do Espírito Santo no tempo do fim. E no Apocalipse, a característica do remanescente é o respeito à lei e o dom da profecia. Vou ler os textos aqui do Apocalipse. O dragão ficou irado com a mulher aqui é o símbolo da igreja. O dragão, é o Satanás, ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da sua descendência, da descendência dela. Ou seja, aí fala das pessoas que pertencem à igreja. Quem são esses que o dragão ficou irado? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Bom, os guardam os mandamentos é fácil de entender, é uma frase não é uma frase enigmática. E quando ele diz que tem o testemunho de Jesus, em Apocalipse 19:10, ele explica o que é o testemunho de Jesus, o que ele quer dizer com isso. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, uma das características da igreja no tempo do fim seria de que o dom da profecia estaria presente. Não obrigatoriamente com todas as pessoas, porque nós temos que ser justos com toda a revelação, e Paulo já deixou claro lá nas suas listas dos dons espirituais, de que não é todo mundo que teria o mesmo dom. Então, Deus pode escolher um para ter um,
outro para ter outro, de acordo com a necessidade. Mas que o dom da profecia estaria presente no remanescente. Como saber se a mensagem vem de Deus? É aquilo que eu falei no começo. Ó, vem um indivíduo que diz que Deus falou com ele. Não é nada fácil de você saber se ele está mentindo ou não. Alguns critérios que nós tiramos da Escritura que a própria Bíblia nos deixou para nós sabermos se o indivíduo tem uma mensagem que vem de Deus. São alguns critérios que eu coloquei aqui. É importante que o indivíduo que alega ter revelações de Deus, ele deve cumprir todos os critérios, porque alguns critérios podem ser mais cinzentos, assim, mais difíceis de você filtrar. E, infelizmente, o erro sempre vem misturado com um pouco de verdade. Então, nós temos que ser mais criteriosos no sentido de aceitar imediatamente, assim, não ter muita pressa para aceitar se o indivíduo realmente falou com Deus ou não. Mas tem alguns critérios que são bem fáceis de se aplicar. O primeiro é a mensagem coerente com a Bíblia. Veja o que diz aqui, ó, Isaías 8, 19 e 20, na tradução da Nova Almeida. Quando disserem a vocês, consultem os médiuns e os adivinhos, que sussurram e murmuram. Aí a pergunta é, será que um povo não deveria consultar ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Aí o critério é a lei e ao testemunho. Se não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Essa frase final aqui, que é o versículo 20, é o mais importante. O indivíduo que vem com uma mensagem que diz que vem de Deus, ela deve ser coerente com a lei e aos testemunhos dos profetas, que vieram antes. Certo? É claro que um profeta que veio depois de um profeta mais antigo, ele pode ter revelações novas. Porque se ele te falar exatamente a mesma coisa que o outro, ele não precisava ter novas revelações. Mas os princípios não podem fugir daqueles que vêm dado na lei e no testemunho dos outros profetas. Esse é um ponto importante. Porque existem, por exemplo, pessoas que se dizem ter o dom da profecia, que até fundaram outras denominações e tal, que hoje até são grandes, né? E o indivíduo veio com revelações contrárias a revelações bíblicas. Por exemplo, quanto à questão do casamento, aceitando a poligamia, por exemplo, né? Em que a Bíblia fala claramente contra isso. A poligamia foi tolerada por Deus no Antigo Testamento e todos os que a praticaram tiveram mais problemas do que benefícios. E aí aparece o indivíduo ali dizendo que não, que isso aí é a vontade de Deus. Então, vemos claramente uma revelação contrária àquilo que Deus já tinha dado num profeta anteriormente. E aí o profeta já cai diante deste critério. O segundo aqui, eu não botei o texto para nós lermos, mas o texto é bem claro, de Deuteronômio 18, 21, que é as predições. Se o indivíduo vai falar alguma predição do futuro, o profeta verdadeiro, ele vai ter a sua predição cumprida. Esse é um critério bem complicado de se aplicar, porque às vezes nós temos profetas com predições. Nós temos um exemplo que eu lembro agora aqui do profeta Ezequiel no Antigo Testamento, que ele fez profecias sobre as cidades de Tiro, que se cumpriram séculos depois. Né? Então é difícil de julgar, né? Porque o profeta morreu e aquilo que ele disse ainda não se cumpriu. Então, é bem delicado esse ponto da predição. Mas tem predições, às vezes, que são curtas, que elas servem, então, como um elemento aqui para se filtrar se a revelação é verdadeira ou não. Terceiro, reconhece a encarnação de Cristo. Esse é aquele texto de 1 João que eu citei antes, de se testar os profetas. Que diz aqui, ó, Novo Testamento. Amados,
Não dei crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus. Aqui ele está falando do profeta, certo? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Veja, já na época dos apóstolos já tinham problemas com isso. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus Cristo, aqui a Jesus nessa tradução, não procede de Deus. Pelo contrário, é o espírito do anticristo, o contrário, né? A respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Bom, esse aqui é um critério que parece fácil, mas não é. Diz assim, tem que provar se o espírito procede de Deus. Mas, às vezes, quando um indivíduo está possesso por algum espírito, né, não é muito fácil você ficar fazendo perguntas. Isso é mais fácil na teoria do que na prática. Mas, em mensagens que, às vezes, as pessoas por escrito ficam sabendo, ou até quando se ouve alguém falar, se o indivíduo que diz receber revelações não reconhece a encarnação de Cristo ou não confessa a Cristo aqui, é falso. O que é meio óbvio, né? Mas às vezes nós encontramos, inclusive, indivíduos com o dom da profecia, que, como eu disse antes, ali que fundaram grupos religiosos que não aceitam a divindade de Cristo, por exemplo, ou não aceitam a plena encarnação de Jesus, achando que ele era apenas uma aparência ou coisa parecida. Isso tudo já aconteceu dentro e fora do cristianismo. Então, esses são falsos profetas. Se o indivíduo não aceita a plena encarnação de Jesus Cristo como sendo Deus encarnado, e todo o seu ministério terrestre, que aqui aparece, como ele morreu pelos nossos pecados, a veracidade dos seus milagres, a veracidade da ressurreição, isso tudo está dentro desse pacote aqui de confessar a Jesus, certo? Então, é falso o profeta, o indivíduo que tem revelações e que não aceita este pacote aqui. Esse, eu digo para vocês que é um critério muito abrangente e bem funcional para se desmascarar falsos profetas que têm, assim, alguma ligação com o cristianismo. 4. Que frutos ele produz? Texto de Jesus, né, a frase de Jesus: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uva dos espinheiros e figos dos abrolhos? Esse aqui é um critério bastante interessante, que às vezes nós podemos ver que indivíduos que têm o dom da profecia ou tiveram até revelações sobrenaturais na sua vida, mas a sua vida particular eram extremamente problemáticas, envolvidos em escândalos, etc. E cai nesse critério aqui dos frutos, né? Às vezes o fruto também, olhando para o lado bom, né? Temos profetas que têm uma revelação e os frutos acontecem em médio e longo prazo, né? Num bom sentido. Então, esse ponto aqui é importante. O indivíduo que quer falar no nome de Deus tem que ter uma vida coerente e moralmente justa. E o quinto aqui, ele é escolhido por Deus. Texto de Jeremias aqui, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então, aqui, o Jeremias, ele foi escolhido antes de nascer, mostrando claramente que é Deus que escolhe, é Deus que chama. Eu quero ser profeta. Isso não vai acontecer. Se você não é, talvez Deus lhe chame ainda. Mas, assim, agora eu vou fazer alguma coisa para que Deus me chame, isso não vai acontecer. É Deus que escolhe, então é um critério puramente divino essa questão do dom da profecia. E o sexto, ele é bem interessante, bem curioso, né? Às vezes o verdadeiro profeta, ele tem nas suas visões, ele muitas vezes tem as suas visões, quando ele recebe a visão, claro que é acordado, né?
elas vêm acompanhadas de fenômenos físicos. Acontece aqui, vocês podem conferir nesses textos aqui. O indivíduo recebe a visão de Deus e fica, às vezes, muito tempo com os olhos abertos. O olho aberto do profeta não é aquele olho de alguém como se fosse assim, de alguém drogado, assim, que não está olhando para lugar nenhum. Não, é o olho fixo, como se ele estivesse vendo aquilo que os outros não estão vendo. E ele também não respira. Essa é uma coisa impressionante, né? Às vezes o indivíduo fica até horas sem respirar, que é algo que só Deus consegue fazer, que é uma assinatura de Deus mostrando que é Deus que está dando a visão ao indivíduo. Relatado aqui no texto de Daniel também. O indivíduo pode ter as revelações. Como é que Deus se revela? Pode ser por visões, aí o indivíduo está acordado, ele entra naquele estado de visão, né? Ele desliga dos fatos que estão ao seu redor, ele fica parado, às vezes até se movimenta, mas ele está enxergando coisas que não estão ali. Então, muitas vezes ele fica sem dar atenção às pessoas que estão à sua volta. Mas elas podem vir também em forma de sonhos ou impressões audíveis. Aqui em Números fala dos sonhos, e em Jeremias e em muitos outros lugares nos profetas tem aquele momento que a gente lê no Antigo Testamento que diz assim: o Senhor me disse, né? Ou a palavra do Senhor me veio. Como é que é isso? O indivíduo ele está plenamente consciente, ele não entra num estado assim de um êxtase, mas simplesmente ele recebe uma impressão na sua mente e para ele é audível, como se alguém falasse para ele, como se fosse um pensamento induzido pelo Espírito Santo. Isso muitas vezes acontece lá no livro de Jeremias, muitas vezes, no livro de Oséias, ali bem no primeiro versículo, Ezequiel também, no capítulo 6, ali ele fala, me veio a palavra do Senhor. É muito comum isso nos profetas, essa maneira de Deus se comunicar com a pessoa. E os profetas falsos? É relativamente fácil, né? É só botar o contrário daqueles critérios positivos que eu coloquei ali, mas nós temos textos na Bíblia que nos ajudam nesse sentido. Veja ali o texto de Jeremias 14. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Jeremias 14, 14. Também, se vocês lerem no 23, 16 e 32, fala coisas parecidas de que existiam profetas ali na época do Jeremias e tantos outros lugares no Antigo Testamento nós vemos isso, profetas que o indivíduo achava que ele era profeta e saía ou falando coisas assim da sua própria cabeça, ou ele recebia manifestações sobrenaturais que não vinham de Deus, vinham de Satanás e seus anjos. Mas aqui ele diz, olha, nesse caso aqui, Jeremias está reprovando pessoas que estavam falando enganos do seu íntimo. Né? Principalmente nessa época da crise do Jeremias, né, que o profeta estava tentando orientar o rei a não lutar contra os babilônicos, então existia uma questão política envolvida ali, e aí vinham profetas querendo, vamos dizer assim, estar do lado do rei, dizendo que o rei deveria resistir, etc. e tal, mas era mais uma posição política do que uma posição espiritual. Então, os profetas verdadeiros já tinham que lidar com esses problemas e que dos falsos profetas serem auto-escolhidos. Segundo, consulta os mortos. Veja o texto de Deuteronômio 18. Que não exista entre vocês ninguém que queime seu filho ou sua filha em sacrifício, que era uma prática da época, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então, se aparece um indivíduo que é adivinho por algum tipo de arte mágica, ou oculta, ou rituais, etc., ou consulta os mortos, aqui o próprio Senhor diz que isto é uma abominação ao Senhor. Então, evidentemente, se é abominação,
essas revelações que existem não vêm de Deus. Terceiro, desvia de Deus. Aqui vem a questão dos resultados da ação do falso profeta. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, veja que ele pode praticar aqui milagres ou sinais. E se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador. Porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. Aqui vem aquela mentalidade hebraica de dizer que Deus, assim, permite o mal. E é o que acontece aqui. Não adianta nós lutarmos contra a revelação, que é isso que está escrito lá. Então, vejam, o indivíduo pode fazer sinais e prodígios e ser um falso profeta. Então, sinais e prodígios, milagres, curas, adivinhações que se cumprem, não é um critério do verdadeiro enviado de Deus. Porque o indivíduo que é verdadeiro profeta se encaixa naqueles outros critérios e deve trazer frutos que levam as pessoas para próximo de Deus e não desviar, como acontece aqui. Ponto bem importante isso aqui. Aqui acaba com todas aquelas ideias místicas e técnicas espirituais que às vezes levam as pessoas para longe de Deus. 4. Cobra pelo serviço. Veja aqui o texto 2 Pedro 2,3 na Nova Versão Transformadora. Em sua ganância, inventarão mentiras astutas para explorar vocês. Mas eles já foram condenados há muito tempo e a sua destruição não tardará. Veja, isso é o apóstolo Pedro falando. Na sua ganância, inventarão mentiras astutas para explorar vocês. Esse comércio que nós vemos na religião hoje em dia já estava profetizado aqui pelo apóstolo Pedro. Não vou comentar muito mais. Eu recomendo lerem aqui o texto de Mateus 10:8 e 1 Timóteo 6:5, que diz que Paulo dizendo que a piedade é fonte de lucro e que muitos iam fazer uso da religião para enriquecer, ganhar dinheiro. Então, falso profeta é aquele que é ganancioso e enriquece com os seus trabalhos. 5. A profecia não se cumpre. O mesmo texto daquele outro, da profecia deve se cumprir. E esse é um critério que nós devemos deixar o tempo mostrar a verdadeira a origem do profeta. Bom, quando nós não podemos deixar de falar que quando nós chegamos lá naquele texto que diz que o remanescente, antes da volta de Jesus, teria todos os dons, todos aqueles que tiveram já contato com o Adventismo, a Igreja Adventista Sétimo Dia, ouviram falar talvez da Ellen White. A Ellen White, ela foi uma das pessoas que participou do movimento milerita, que foi o movimento que pregou a volta de Jesus naquela época do segundo grande reavivamento espiritual que teve nos Estados Unidos, ali no início do século XIX, ali em 1800 e pouco. E o movimento milerita, depois, alguns membros que passaram por aquela experiência, então, fundaram a Igreja Adventista Sétimo Dia. Esta Ellen White era jovem na época do início do século XIX e ela teve o dom da profecia extra-bíblico, evidentemente, dentro daqueles critérios que nós conhecemos ali. E ela teve a sua primeira visão quando ela tinha 17 anos de idade, isso foi em dezembro de 1844, e a partir dali ela teve um ministério profético ali de quase 70 anos, morreu com 87 anos, sendo os nomes principais dentro do movimento adventista, e ela teve o dom da profecia, tendo em torno de umas 2.000 visões e sonhos, escrevendo muito material, depois vou falar um pouco sobre isso, e ela teve essas revelações dentro daqueles critérios que eu mostrei para vocês antes.
O ministério da Ellen passa em todos os critérios bíblicos de um verdadeiro profeta, evidentemente que é um profeta extra-bíblico, como tantos outros já existiram, com aquelas funções fundamentais, daquelas 3 que eu coloquei no começo, de trazer o povo para a Escritura, nunca colocando a sua mensagem acima da Bíblia. Vejo que alguns podem dizer assim, mas se já tem a Bíblia, por que é necessária a função de um profeta, né? Já respondi antes, mas vejam, se o cristianismo não fosse essa colcha de tantas opiniões diferentes, realmente não seria necessário. Mas alguém que chama o povo para a verdadeira revelação que está na Bíblia, ressaltando pontos que eram passados por cima, foi de função fundamental para o estabelecimento do movimento adventista, com as suas mensagens esquecidas no mundo cristão, principalmente a mensagem do sábado, a mensagem da mortalidade do ser humano, a mensagem da volta de Jesus, a mensagem do ministério do santuário, que nós estudamos em outro momento. Isso tudo é uma das características do movimento adventista que prega a volta de Jesus. Veja aqui os elementos que nós vimos ali critérios do verdadeiro profeta. Mensagem coerente da Bíblia. Peguei um dos trechos da Ellen White, num dos seus muitos livros, Testemunhos para a Igreja, volume 5. Ela diz assim, os testemunhos, que são os testemunhos que ela escreveu, eles não são concedidos a fim de prover nova luz, mas para imprimir vividamente no coração as verdades da inspiração já anteriormente reveladas. Eu costumo dizer para as pessoas, quando perguntam sobre o material da Ellen White, eu costumo dizer assim que a Ellen White é mais ou menos como se fosse uma lente de aumento em cima de pontos da Bíblia que normalmente eram passados por cima. É mais ou menos que nem uma função de um telescópio. O telescópio não coloca novas estrelas no céu, mas permite que você enxergue aquelas que estão mais para trás, né? Então, essa é uma função do ministério profético da Ellen White, dentro das suas muitas atividades que ela exerceu, é essa de trazer pontos importantes da Escritura que eram deixados de lado no mundo cristão da época e ainda hoje. Predições se cumpriram. Vejam, dentro do ministério da Ellen White, ela não é caracterizada por um profeta com previsões do futuro. Muito pouco, dentro do vasto material que ela escreveu, tem elementos muito impressionantes assim de eventos futuros. Eu botei 4 ali, teriam muito mais. Mas, para ser breve, ali, por exemplo, na época dela, ela preveu, por exemplo, a rápida disseminação do moderno espiritismo. Vejo que o movimento, essa prática de conversar com espíritos de supostos mortos é uma coisa que já vem de séculos. Mas na época da Ellen White, em 1848, começou a acontecer um fenômeno numa cidadezinha no estado de Nova York, em que uma família mantinha o diálogo com um espírito que batia na parede da casa de madeira. Então elas faziam perguntas, né, e aquele espírito respondia com pancadas, com código, sim, não e tal. A Ellen White, em 1848, disse, olha, isso aí que está acontecendo, isso aí é a raiz, é a semente de um movimento que vai tomar conta do planeta. Isso numa época antes do Allan Kardec escrever os seus textos lá na Europa, que é o pai do moderno espiritismo. O Allan Kardec, por exemplo, ele escreveu o livro mais famoso dele, que é o livro dos Espíritos, em 1857. Então, bem antes ainda, Ellen White fala sobre o advento do moderno espiritismo. Segundo ponto ali, o movimento ecumênico. Veja, na época que ela escreveu sobre isso, existia uma forte aversão dos protestantes norte-americanos ao catolicismo. Era impensável uma união entre os protestantes e os católicos nos Estados Unidos e no resto do mundo. Então, ela disse, não, isso aí vai mudar.
mudou muitos anos depois. 100 anos depois, nós vemos ali fortes movimentos ecumênicos ganhando força e hoje muito mais. A Guerra Civil norte-americana ela também fez interessantes previsões de que, quando houve aquela questão da guerra dos estados do Sul contra o Norte, poucos dias depois da estado da Carolina do Sul, em 1860, declarar a secessão, né, uma certa independência, 20 dias depois disso, em janeiro de 1861, ela disse que, olha, isso que aconteceu aí na Carolina do Sul, isso aí vai se transformar numa guerra muito sangrenta. E a opinião popular na época era totalmente contrária. Não, isso aí vai terminar rápido, eles lá são poucos, o exército do norte vai dar um pau neles e eles isso vai acabar logo. Muito pelo contrário. A mensagem de saúde pregada hoje pelos adventistas e as ideias da questão da saúde que ela escreveu, elas estavam mais de 100 anos na frente da medicina da época. A medicina da época era um desastre. Ela era baseada basicamente em uma compreensão da doença, ela era baseada numa ideia de desequilíbrio do organismo. Eles não tinham ideia nenhuma de microbiologia, vírus, bactérias, não tinha nada disso. E Ellen White, ela em 1863 começou a receber as primeiras revelações sobre a importância da saúde e a sua ligação com a espiritualidade, e ela é a mãe da mensagem adventista de saúde. Terceiro, reconhece a encarnação de Cristo. Nos livros Caminho a Cristo, que é o livro da Ellen White mais traduzido já para mais de 150 línguas, é um livro pequeno, eu recomendo a leitura, já li ele várias vezes e recomendo todos a lerem esse livro. É um livro muito impressionante, assim, da experiência cristã, não é um livro muito grosso. E o livro Desejado de Todas as Nações, que é uma biografia de Cristo, assim, muito impressionante, consideradas uma das melhores que existem. Ela reconhece plenamente a encarnação e todos os aspectos do ministério de Jesus, sem dúvida. 4. Que frutos produz? É aquela ideia do pelos seus frutos os conhecereis. Às vezes os frutos vêm tarde, mas outros vêm imediatamente. Ela foi uma das principais incentivadoras da organização da igreja. Na época, os primeiros adventistas eles eram contrários ao estabelecimento de uma igreja organizada. Eles queriam operar mais como um movimento solto. Né? Ela disse não, que isso tem que ser organizado em forma de uma igreja. Ela foi uma das principais patrocinadoras desse ponto. Tanto as missões globais, numa época em que os primeiros adventistas eram pobres, sem recursos de pessoas para as missões, ela incentivou grandemente as missões globais, dizendo que o evangelho alcançaria todas as nações, todas as línguas, todos os povos, numa época em que o movimento adventista tinha ali poucas centenas de membros. Se cumpriu tempo depois, mostrando os frutos aqui. Estabelecimento das hospitais, das clínicas, a mensagem adventista de saúde, que deveria trabalhar em cima desse ponto da atividade médico-missionária. O estabelecimento das escolas para a formação tanto de pessoas na área médica como pastores e educadores em todas as áreas. E as casas publicadoras, todas essas iniciativas aqui eram diferentes da época de outros grupos protestantes menores que não tinham, igualmente aos adventistas, não tinham recursos para se aventurar em abrir escola, hospital, impressoras e editoras. E né, uma época contra a maré, inspirada pelo Espírito Santo, ela incentivou mesmo com milagres, até na hora de comprar terrenos para estabelecimento das escolas, casas publicadoras. Ela foi uma das pessoas que incentivou isso e sem ela, realmente, o movimento adventista não alcançaria a dimensão que tem hoje. Por fim, ela foi um profeta escolhida por Deus porque ela não queria aceitar o chamado. Quando ela recebeu sua primeira visão aos 16 anos e após muito pedir para o Senhor passar a responsabilidade para outro e sendo negado,
aceitou o chamado. Ela nunca aceitou ser chamada de profetisa, ou profeta, se denominava mensageira do Senhor. Na época em que ela recebeu o chamado para testemunhar para o povo, era uma época em que existiam muitos visionários, profetas e místicos ali nos Estados Unidos. Tem um historiador que diz que na época tinha em torno de 200 pessoas tendo visões e sonhos, etc. Então, era uma época complicada para alguém receber visões que vinham da parte de Deus e ser aceito. Tanto é que ela não foi aceita imediatamente. Também as pessoas ficavam assim, com o pé atrás, como todos ficariam. Sexto, visões acompanhadas de fenômenos físicos. Quando estava em visão acordada, tinha os olhos abertos e ficava sem respirar, às vezes por 2 horas, inclusive com médicos fazendo exames nela enquanto ela estava em visão, e está plenamente documentado. E ficava sem respirar até 2 horas, que é um elemento sobrenatural ali atuando, e evidentemente tem que ser Deus para fazer isso, manter a pessoa viva, com os olhos abertos, ou às vezes com uma força extraordinária, que ela segurou uma certa ocasião uma daquelas Bíblias, uma Bíblia de 8 quilos, que é uma daquelas Bíblias católicas grandonas, né? Uma Bíblia de 8 quilos com o braço estendido. Imagina uma jovem adolescente ali segurar um peso de 8 quilos na ponta do braço, por meia hora. Ali é um elemento também que serviu como uma assinatura para a sua revelação. Muitas das suas mensagens vieram em sonhos. Essa questão do sonho ela é delicada, né? Alguém pode dizer assim, mas como é que tu vai saber se o sonho não é uma coisa da tua cabeça? É relativamente fácil de resolver isso, porque no caso da Ellen White, ela disse que quando ela tinha visões acordadas, na sua maioria, era um anjo que vinha e trazia as revelações. Como acontece, por exemplo, lá com o profeta Daniel, isso é comum na Bíblia também, não é sempre que Deus que falava com o profeta. Nós lemos lá na Bíblia, lá no profeta Daniel, vem o anjo do Senhor e fala com ele. E ela dizia que o mesmo anjo que aparecia quando ela estava em visão é o anjo que falava com ela no sonho. Então, é um elemento que traz uma certa segurança ali para saber se o sonho não é algo da cabeça da pessoa. É a mulher mais traduzida do mundo, mais de 150 línguas. A sua obra completa tem mais de 20.000 páginas impressas, isso o manuscrito dá mais que o triplo, né, porque o impresso compacta bastante as palavras, né, em dezenas de livros que servem de orientação em todas as áreas da vida cristã. Para quem vê pela primeira vez, pode ficar com o pé atrás, mas eu digo assim, eu costumo dizer para as pessoas, né, antes de rejeitar, eu sugiro que leia e depois você tire a sua própria conclusão. Mas digo para vocês que poucos aspectos da vida adventista não tem uma influência direta da orientação que Ellen White recebeu de Deus, levando o movimento adventista, que começa tão pequeno e sem expressão, a hoje ser o segundo maior grupo de escolas privadas do planeta, estando presente em mais países do que até a Igreja Católica, e tendo missões mundiais atuantes em países extremamente hostis, graças à orientação do dom profético que Deus deu a Ellen White. Faleceu em 1915, então há mais de 100 anos já ela deixou o movimento, mas o seu material escrito ainda segue como diretriz em muitas decisões que devem ser tomadas pelo povo de Deus nesses últimos dias. E eu termino aqui a minha exposição, passei um pouco, mas o assunto é grande, com o texto do rei Josafá, lá no texto 2 Crônicas na Bíblia, que ele disse assim: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. É isso, Elevon? Desculpe que hoje eu passei 5 minutos, mas é um assunto longo que
Eu me passei um pouquinho no tempo, mas acho que deu para ver a contento esses dois assuntos, para ver justamente a questão bíblica e depois esse exemplo particular de alguém que teve o dom da profecia fora extra-bíblico. Pessoal, vocês viram a apresentação do dom profético, que é importante. Dúvidas e perguntas, aproveitem e perguntarem. Jorge, só para... talvez alguns estejam pensando também assim, vamos ver. A Igreja Adventista não considera nem endeusa Ellen White. A Igreja Adventista tem 28 doutrinas básicas aí, né? Que são as doutrinas que dirigem a Igreja, doutrina dos mandamentos. Extraídas da Bíblia, né? Todas elas é uma sistematização dos ensinos bíblicos, né? Tem alguma dessas 28 doutrinas que é de Ellen White? Não, nenhuma. Nem a doutrina, e nem a doutrina que, por exemplo, tem um incentivo muito forte que é a mensagem de saúde. Sim. Né? A mensagem de saúde, como tu apresentaste ela algumas semanas atrás, ela tem pleno fundamento na ciência, hoje, ciência médica, sim, mas é interessante que a Bíblia também trata desse ponto. Né? Tu apresentou ali os textos naquela ocasião. E o assunto do santuário, que eu apresentei na semana passada, eu apresentei o assunto do santuário e não citei nenhum texto fora da Bíblia. Né? Sim. Então, esses dois que são os mais polêmicos, poderiam ser os mais polêmicos, eles estão plenamente assentados sobre base de revelação bíblica. Então, de novo, as doutrinas que os adventistas defendem, né, bíblicas, elas todas têm como alicerce o texto, a Bíblia. A Ellen White teve uma função pastoral muito grande na sua época, ali corrigindo pontos aqui e ali, muito parecido com o apóstolo Paulo, escrevendo para diferentes igrejas. O nosso Novo Testamento é assim, né? Sim. Cartas que Paulo escreveu para cá e para lá, mas a Ellen White teve um ministério parecido, né? E principalmente o ministério da Ellen White, a linha mestra da revelação que Deus deu a ela está amparado na ideia também, às vezes deixada de lado dentro do mundo cristão, que é a ideia do grande conflito entre Deus e Satanás. Muitas vezes se tira essa ideia de lado, e a Ellen White ela sempre manteve isso como uma espinha dorsal da revelação e de onde nós deveríamos prestar atenção. Sim. Isso tem que ficar bem claro, né? Porque a Igreja Adventista não tem ela como, entre aspas, uma santa, ou que as doutrinas são baseadas na nossa doutrina, é só a Bíblia. E que você falou, acho que a expressão que tu usaste ali, ela é como uma lupa que aumenta, né? E só falando da minha área ali, né? O que ela falou sobre saúde, por exemplo, ficou... Na época dela, as pessoas fechavam os quartos, fumavam ainda, os cristãos fumavam, e foi sendo revelado para ela que as pessoas não deviam estragar a saúde, tinha que fumar, tinha que arejar os quartos, tinha que abrir os quartos. Ela falava sobre parte elétrica do cérebro, hoje nós temos a eletroencefalograma, que é feita. Ela falava sobre os colesteróis, as gorduras, ela falava, gente, sobre os cânceres, que ainda não se tinha nem exame nem nada. Então, ela era muito à frente da época dela, muito à frente da época dela. Uns falam em 100 anos, outros falam em 50, mas é muito à frente da época dela. E isso para uma pessoa que tinha a terceira série, nem isso. E falar sobre educação, que é uma coisa, só lendo, acho que é melhor ler, né? Melhor ler. E quem quiser algum livro, eu tenho alguns livros para doar aí. O Conflito do Século. É importante deixar claro, viu, Elevon? Toda a obra da Ellen White, traduzida para o português, e os originais em inglês, estão disponíveis na internet de graça. Tem um site lá ligado à Casa Publicadora Brasileira, ellenwhite.org, se não me engano, que ali tem todos os livros dela em português, você pode ler no computador, pode ter um aplicativo para o celular, que você baixa os livros de graça, pode ler. Isso. E a obra completa dela existe em inglês, evidentemente, lá no site do White State, né, que é vamos dizer assim, um escritório, né, uma biblioteca que mantém esse registro, os originais, como um museu, assim, né, onde tem todo esse material
armazenado e digitalizado, está disponível lá para qualquer um ler. Está E vale a tudo pena, plenamente. gente. O Diário de Todas as Nações, por exemplo, é uma coisa fantástica. Foi, acho que na Inglaterra, foi considerado o melhor livro escrito sobre a vida de Jesus, uma coisa fantástica. Dá a impressão, assim, parece que ela viu um filme e escrevia. E se você lê ali os evangelhos, a gente se arrepia. Muito lindo, muito bonito mesmo. Pessoal, dúvidas, perguntas sobre o dom profético? Arruma uns livros para mim, para nós ler daí. Tá, eu te dou um livro aí. Eu tenho alguns livros para dar aí. Quem quiser, só me pede que eu tenho gratuitamente. A gente Tá tem bem. Deixa eu fazer mais um comentário, Elevão, que eu esqueci de falar. Mas quando a gente vê ali no Antigo Testamento, o profeta, ele é um ser humano, viu? Às vezes se tem uma ideia idealizada do profeta, tá? Isso é importante. O profeta usando esse termo popular, é um santo, nunca peca, é um cara que vive assim, meio que de uma maneira meio monástica. Não é assim. No outro não é patamar assim. do nosso. É o cara que vive lá na montanha, sabe? Não é assim que é. Os profetas hebraicos e os apóstolos são pessoas que falham. E alguns que tinham o dom da profecia, às vezes falham muito. Olha o Gideão lá e o Sansão lá no Antigo Testamento. Pessoas assim que não são assim lá grande coisa, sabe? Mas Deus, em alguns momentos, chamou essas pessoas com mensagens. Eu não estou defendendo qualquer um, assim, mas o ponto é assim, a gente tem que cuidar para não idealizar o ministério do profeta como às vezes se coloca. Então, os profetas são pessoas que são chamadas da sua vida cotidiana, às vezes desde criança, e esse dom é uma capacidade. Não tenho como explicar isso, mas como nós vemos na Bíblia ali mulheres e crianças, e independente, até reis, por exemplo, o Davi é um caso, o Saul, inclusive, que não foi grande coisa, mas em alguns momentos Deus falou com ele, né? Então é bem interessante assim, Deus que escolhe com quem ele vai falar. Ele conhece o coração, né? Eu falo isso porque a gente tem que tomar cuidado nos dias de hoje, assim, quando a gente vê pregadores populares dizendo assim, não, eu profetizo tal coisa. Normalmente o profetizo é assim um chute do futuro, sabe? O indivíduo tem ali infelizmente, eu tenho que falar, o indivíduo é mais um adivinho do que um profeta, tá entendendo? É um adivinho. E o adivinho é condenado na Bíblia. Né? Só porque o cara disse uma palavra na frente, eu profetizo, né? Aí aquilo é para dar, vamos dizer assim, chamar uma atenção. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Sim. O profeta verdadeiro, ele tem que passar naquela peneira que nós vimos ali, que são critérios bíblicos do verdadeiro profeta. Exato. Evidentemente que o verdadeiro profeta pode e vai ter, olha o Moisés, por exemplo, que é o maior profeta do Antigo Testamento, é um indivíduo que, quando era jovem, matou um homem, certo? Então, ele tinha os seus pecados particulares. Né? Claro, foi melhorando com o tempo, mas então, esse ponto é importante, porque isso é uma coisa meio óbvia, né? Deus vai ter que, se Deus escolheu falar com os profetas, ele vai ter que falar com pessoas desse planeta, e nesse planeta a Bíblia diz que todos pecaram, né? Então, esse é um ponto para a gente prestar atenção nisso aí e aplicar bem os critérios dos verdadeiros e dos falsos. Tem mais falsos do que verdadeiros. Isso é claro. A gente tem que entender, né, Jorge, que o inimigo, Satanás, ele consegue imitar. Ele consegue imitar o milagre, ele consegue imitar um profeta. Adivinhação. Ele vai... Então, não é o assunto hoje, né? Não é o assunto hoje dessa questão de falar. Sim. Não gosto de falar disso, mas assim o que o Satanás faz no mundo, né? Sim. Mas essa indústria, eu costumo dizer assim, a indústria dos milagres e dos adivinhos e dos falsos sinais é uma indústria pirata que o Satanás mais usa.
Exato. Então, os artigos piratas, entendeu? Enquanto tem o verdadeiro, tem o falso. E o falso tem muito. Tem que E, cuidar. evidentemente, como isso chama muito a atenção, né? É muito eficiente para enganar as pessoas. O indivíduo vai lá, ele promove curas, mas ele afasta as pessoas de Deus, ou ele ensina coisas contrárias à palavra. Aí não adianta o cara fazer uma cura e desviar a pessoa da palavra de Deus, que daí é falso. Sim. E não é eu que estou dizendo, é o Moisés que disse, né? Exato. Então, isso é uma coisa importante. Independente dos resultados que aparentemente possam ser benéficos, os operadores de milagres de todos os tipos, eles são falsos na sua maioria hoje em dia. Existem os milagres verdadeiros, viu, Levon? Isso existe, né? E bastante até. As pessoas oram, pedem para Deus operar uma cura, pedem para Deus operar em favor daqui ou dali. Deus responde muitas vezes. Isso Mas também tem os que se aproveitam disso. É um cuidado que a gente tem que ter, né? Por isso que a gente tem que buscar na palavra de Deus, na palavra, a verdade. É aqui, em cima da palavra, guardar os mandamentos de Deus e tal. Vem na mente agora, não é o tema, mas para a gente entender, para a gente separar o que é verdadeiro, o que é falso. Alguns perguntam assim, perguntaram assim, tá, Elevon, voltando àquele assunto que nós falamos sobre o sábado, quer dizer que se eu não guardar o sábado, estou perdido? Aí eu perguntei assim, se tu matar toda semana alguém, vai estar salvo? Se tu adulterar toda semana, tu vai estar salvo? Se tu roubar toda semana, tu vai estar salvo? A gente pensar. Então, é normal eu aceitar, que nem eu já vi o Dr. Fritz e outros fazendo milagre na televisão, fazendo aqueles milagres e tal, e dizendo que cura e tal. A gente fica encantado. Nossa, a pessoa curou. Nossa, um profeta falou ali que tal. Nossa, drama, nem todas as previsões dele foram cumpridas. Se não foi cumprida, um dos requisitos é que todos se cumpram. Já não é verdadeiro. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande para ver se está de acordo com a palavra. O verdadeiro profeta está de acordo com a palavra. E nós não ir atrás de outras coisas. Então, guardar a palavra, obedecer os mandamentos de Deus, se arrepender, humildade. Deus não vai se manifestar em pessoa arrogante, só nos humildes, os incapazes. Senhor, Moisés disse, eu não consigo nem falar, não sei nem falar, como é que eu vou lá? Eu vou te capacitar, Moisés. Né? Então, Deus não escolhe os capacitados, ele escolhe e capacita eles. Os escolhidos. Isso aí. Gente, perguntas? Eu tenho uma pergunta. Fala, Karine. Tá. Eu tenho uma amiga muito próxima que ela é uma taróloga. Ela não cobra para jogar o tarô e, segundo ela, é uma interpretação intuitiva do futuro, do presente, nada que ela receba espírito ou qualquer coisa assim. Ela está nisso tudo, nesse contexto de ser condenada por ela fazer esse trabalho? Quer responder, Jorge? Pode ser real. Olha, vamos Karine, falar franco e branco. Eu vou falar baseado no conhecimento da Bíblia que eu tenho, certo? Dentro dos critérios que nós vimos ali, eu vou te dar um exemplo bíblico, tá? No Novo Testamento tem um momento em que Paulo vai pregar para um procônsul, que era um cargo romano importante, e tinha um indivíduo lá que era um encantador, um indivíduo que tinha poderes sobrenaturais, e ele era um indivíduo que queria afastar da fé o procônsul lá, e Paulo, então, teve que intervir ali. Ocorreu, inclusive, um milagre ali, o cara ficou sem enxergar e tal. Então, esse mundo espiritual, em que pessoas têm certos dons que elas não escolheram ter, essa é uma coisa muito complicada, tá? Muito complicada.
E não é em poucos minutos aqui que vão resolver esse problema. Mas, às vezes, as pessoas têm habilidades que elas têm naturalmente, curandeiros, adivinhos, essa pessoa que usa, então, as cartas, e ela tem, como tu disse ali, ela tem intuições, né? Essa intuição, ela não é algo natural do ser humano, porque muitas dessas intuições funcionam. Ela é um tipo de adivinhação, e a carta ali é só um elemento para justificar certas interpretações. O tarô é uma prática semelhante, ela é ligada a um elemento astrológico, ali com aquelas simbologias todas. Ela não é cristã, ela não aceita a revelação bíblica. Ela tem uma visão panteísta da realidade, de que Deus é uma força que pode ser controlada, o mal não é algo absolutamente separado de Deus. Então, é uma revelação contrária à revelação bíblica. E essas pessoas que têm esses dons, às vezes elas têm esses dons porque elas não escolheram ter, mas é algo que não vem de Deus. Não vem de Deus. Essas pessoas, elas têm aquilo que eu costumo dizer, numa linguagem simples, elas têm uma abertura para receber influências sobrenaturais que não são todas as pessoas que têm. Talvez tu não tenha, Karim. E eu também não tenho. Tem pessoas que parece que têm uma antena, certo? E que o mundo espiritual consegue conversar com elas com mais facilidade. Isso é uma coisa que não é fácil de se explicar. Não posso entrar em detalhes aqui. Um dia, se a gente conversar ao vivo, vamos tirar uma tarde para eu vou te explicar o que eu sei sobre isso. Mas, infelizmente, essas atividades dela, que me parece ser uma atividade leve, e outras muito mais impressionantes, como o próprio Levon citou ali, indivíduos que fazem curas impressionantes, assim, sem anestesia e tal. Tudo são operações sobrenaturais que não vêm de Deus, infelizmente. Essa pessoa, o que ela deveria fazer é não utilizar este dom nesse ponto. Não deveria utilizar esse dom. É a mesma coisa que acontece, às vezes tem pessoas que são benzedeiras, né? Todo mundo já ouviu falar disso. E muitos desses benzedeiros são católicos romanos, né? Às vezes tem imagens lá da Maria, de Jesus e tal, rezam antes, né? Infelizmente são pessoas que têm essa abertura para receber influência sobrenatural, mas não é da vontade de Deus que se faça esse tipo de atividade de adivinhação. Porque se a pessoa quer saber alguma coisa, o próprio texto de Isaías, né? Vamos consultar a quem? Vamos consultar os adivinhos ou vamos consultar a Deus? É uma verdade, às vezes, dura de ouvir, às vezes, quando as pessoas são próximas da gente. Eu também tinha uma pessoa próxima aí da família que tinha esses dons, assim, de botar cartas, etc e tal. E, infelizmente, isso não é de Deus. Tem um texto, Jorge, em Levíticos, capítulo 19, verso 31, vou ler aí, Karim. Não voltareis para os necromantes, que falam com os mortos, nem para os adivinhos. Não o procurareis para ser descontaminado por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, assim, é que nem, sendo mais light, é que nem o horóscopo. Vou ler o horóscopo no jornal todo dia. O horóscopo é ler os astros. É uma forma de superstição e ela peca contra o primeiro mandamento. O primeiro mandamento que eu expliquei lá na lição sobre a lei, que é não ter outros deuses, o primeiro mandamento proíbe você colocar elementos da natureza ou sobrenaturais no lugar de Deus. E digo mais, tá? Não se assustem, mas eu vou dizer. A causa de muitos problemas espirituais graves, que são importunações de espíritos, visões, essas coisas que às vezes a gente vê na TV, que é explorado assim, de uma maneira
às vezes até positivo, mas é um horror, assim, famílias que têm problemas de espíritos dentro de casa, coisas pegando fogo, levitando, colchão afundando, vultos dentro de casa. Isso é uma coisa bem séria, certo? Tem solução, claro, mas essas coisas às vezes começam na vida da pessoa quando ela dá abertura a esse tipo de superstição. Exato, Certo? exato. Devemos tomar muito cuidado com isso. Eu não vou falar mais porque é um assunto bem pesado, tá? E é melhor falar ao vivo sobre isso. Teria muita coisa para falar sobre isso. Já tive bastante experiência com essas coisas, assim, até para ajudar as pessoas, mas é um assunto bem pesado e delicado. Nós devemos ter muito cuidado com isso. A prudência sempre é manter-nos afastados desse tipo de coisa, como diz no texto que tem na minha apresentação ali, de se afastar disso aí. Resumindo, Karine, é não ir assistir ou contemplar a vitrine do inimigo. Não ir. É mais perigoso. Obrigada. Alguma pergunta Obrigada. mais? Gente, se tiver alguma dúvida, me manda para o WhatsApp aí que a gente vai... Isso, vamos encerrar também, já está adiantada a hora, né, Levon? Não, mas tranquilo. Não esqueça, gente, semana que vem a gente vai ter o nosso último estudo, então você não pode perder semana que vem. Se você perdeu até um outro aqui até agora, semana que vem você não pode perder, convidar outras pessoas, enfim, vamos ver se a gente faz um fechamento bem legal aí, tá? Jorge, quer orar para nós? Nosso Deus, te agradecemos pela bênção de mais uma vez ter estudado a tua palavra, te agradecemos pela revelação dos profetas que nos guiaram, nos trouxeram a tua vontade através da tua palavra até o presente momento. Te agradecemos pelos teus cuidados, pedimos que tu abençoe as famílias que estão acompanhando aqui os nossos estudos, aqueles que também estão assistindo. Pedimos que tu nos dê um bom descanso nessa noite e nos ajude a pôr em prática aquilo que nós aprendemos. Te agradecemos, pedimos todas essas coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, uma boa noite para vocês, um bom sábado. Até a próxima semana. Sábado, doutor. Feliz Valeu, sábado a todos. Valeu. Boa noite, bom descanso e obrigado, Jorge e doutor Elevon. Valeu, Marlon. Até semana que vem. Um abraço. Até mais. Valeu. Boa noite, turma. Bom descanso. Valeu, Karine. Um abraço no Jefferson lá. Certo. Então, tá bom. Clélia Márcia. Um abraço, Jurandir. Um abraço, Erni. Um abraço, bem. Bom sábado. Valeu, Alex. Uma boa noite.